Meus amigos, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu sou Pedro Vux, sou pastor da Igreja Batista Atitude, no Rio de Janeiro. E é muito bom estar em um lugar onde nós somos bem recebidos, onde as pessoas nos recebem com um sorriso, onde nosso ministério é honrado. Muito bom estar junto de amigos tão queridos como meus irmãos da Central 3. Louvo a Deus pela vida do pastor Mateus, de toda a liderança aqui dessa igreja. E eu desejo todo crescimento para vocês, todo progresso, toda saúde espiritual, emocional, tudo que vocês precisam. Eu desejo para vocês e, em nome de Jesus, recebam tudo que Deus tem para vocês nesses dias de conferência, que é algo especial, exponencial. Então abra o seu coração, relaxa na presença do Senhor. Eu estou aqui só para ser um facilitador. Vamos, diante da palavra de Deus, meditar em algo que o Senhor me pediu para dizer para vocês hoje. Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 4, versículo 23. Eu deixo um abraço aqui do meu pastor Josué Valandro. Estou aqui com a bênção dele para servir vocês. Quando passarem no Rio de Janeiro, nos visitem. Estamos na Barra da Tijuca. Vai ser muito bom te receber lá. Eu vou ler na versão que vocês estão lendo. O pastor Mateus me disse que tem uma Bíblia muito legal, NAA, disponível. NAA é uma versão muito legal. Lá na Atitude também, a Bíblia que foi lançada agora da Atitude é uma NAA, Nova Almeida atualizada. Então, é uma Bíblia que daqui para frente provavelmente você vai ver mais pregadores usando. Meu texto está em Atos, como eu disse, capítulo 4, versículo 23. E hoje eu vou falar sobre o perigo de ser um apaixonado. Existem situações que às vezes passam batido na nossa vida, mas que são muito necessárias. Está escrito aqui o título: A Igreja em Oração. E começa assim, no versículo 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu servo santo Jesus Cristo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar. Se a sua palavra, Deus, pedimos que continue falando conosco, que não haja distração, que não haja impedimento em mim, em nada, nem em ninguém nesse lugar, para que o Senhor flua como quiser fluir, em nome de Jesus, amém. O Pedro e o João estavam saindo de uma situação muito benéfica para qualquer missionário, para qualquer evangelista, para gente como eu e você que quer ver uma cidade transformada, que quer sair de casa e relatar que tem coisa boa acontecendo, para gente como eu e você que passa por uma conferência cheia de expectativa. Deus vai curar, Deus vai transformar, Deus vai libertar, Deus vai alertar, Deus vai me posicionar para o ministério, Deus vai me entregar uma chave, Deus vai mudar minha condição ministerial, pessoal, financeira.
E às vezes acontece. Às vezes acontece de uma cura. O pastor Mateus me falou de uma ação que ele, o pai dele, eles estão sempre na praça ali no sábado orando. E relatos de coisas boas, eles são realidade na nossa vida. Coisa boa acontece. Eu fui pro lugar de oração, e Deus falou comigo. Eu vi alguém sendo curado, eu vi pessoas sendo transformadas, eu vi casamentos restaurados. Isso é bom demais, isso acontece em todo lugar, graças a Deus. Em alguns lugares mais do que em outros, mas acontece. O mundo não é só tragédia, o mundo não é só confusão, o mundo não é só caos, tem muita coisa boa acontecendo. Mas tem algo aqui que o texto nos mostra, que me faz pensar em como eu devo lidar com situações que não são boas. Quando tudo está bom, quando o ministério está legal, quando o casamento está bom, quando os filhos estão obedecendo, quando a célula está legal, quando o devocional está em dia, ou quando você consegue uma promoção no emprego, ou talvez quando você é abençoado com uma boa viagem para um lugar que você sempre quis ir. Às vezes você está pregando muito bem, está todo mundo te elogiando. Às vezes você está cantando muito bem e está todo mundo falando que você é diferente. Às vezes você está mandando muito bem lá na sua escola, na sua faculdade. Tem um pequeno grupo ali que você pastoreia. Você tem uma palavra de autoridade. Você estuda muito a palavra. Você tem um movimento apologético muito legal. Você tem uma cosmovisão muito saudável. Você sabe sobre política. Você está contextualizado. E todo mundo te vê como uma referência. Todo mundo abre as portas para você. Esse momento é perigoso, sabia? Sabia que esse momento de visibilidade, esse momento de aplauso, esse momento de holofote, esse momento de fotografia, esse momento de exaltação, esse momento de glamour é perigoso? Sabia que cadeiras cheias são um perigo para o ministério? Talvez você não imaginou que a vitória viesse a ser um perigo para você. Talvez você não imaginou que 1 milhão de seguidores no Instagram fosse te gerar uma enorme dor de cabeça. E gera. Eu não tenho não, eu sei que gera. Eu sei que gera. Porque às vezes pessoas que são muito conhecidas nas redes sociais me ligam: pastor, eu estou muito mal, porque eu estou recebendo muitas mensagens. Quanto mais visibilidade, mais cobrança. Então, às vezes, o que eu achei que seria uma coroa de ouro é uma coroa de espinho. E essa condição glamurosa que me apresentam ao ser um seguidor, ao ser um pregador, ao ser um cantor, ao ser um evangelista, ao ser um missionário, não é que não existe vitória, mas não é só vitória, entende? Não é que não existe dor, mas não é só dor. Nós precisamos enxergar a beleza na normalidade da vida do crente, na vida normal, na vida tranquila, na vida que talvez você chama de pacata e faz você se transformar em um ativista, que faz tudo menos ouvir a voz de Deus. Então, no texto, a primeira coisa que eu enxergo é que alguém foi solto. Se alguém foi solto, alguém estava preso. E quem estava preso era o Pedro e o João. O que esses caras fizeram para ser presos? Mataram alguém? Andaram com arma sem ter porte? Eles foram pessoas perversas com seus impostos? Eles tiveram algum posicionamento injusto em relação a outra pessoa? Não. O Pedro e o João tinham curado um homem. O Pedro e o João tinham tirado alguém de uma condição de miséria. Tinha tirado alguém de uma condição de dor, de isolamento, de
solidão, de tristeza, de tudo de ruim. Hoje uma pessoa que vive nas ruas, ela tem muito mais dignidade do que alguém nesse tempo aqui. Hoje uma pessoa que vive na rua, ela pode até sair das ruas. Como o Leandro que vai vir aqui, não é mesmo? Tem esse testemunho. Eu conheço o Leandro. Mas nessa época a pessoa ia morrer na rua. Por quê? Ela era vista como uma pessoa indigna da restauração, indigna do amor, indigna da atenção, indigna do abraço, indigna do toque. Falávamos hoje ali sobre a pandemia, no início dela. Nós somos privados de muita coisa, de nos tocar, de abraçar, de sentar pertinho assim. Fez uma falta, né? Tem gente que gostava, falava assim, odiava quando falava para eu dar a mão para o irmão do meu lado. Aí parou de dar a mão, o irmão até preferiu. Tem gente que preferiu não entrar no elevador com ninguém. Eu não gostava de entrar no elevador com outra pessoa. Mas tem gente que sentiu falta do outro. E naturalmente nós somos projetados para sentir falta do outro, e o outro é projetado para sentir falta da gente. Então viver isolado não é vontade de Deus. Porque lá no Gênesis mesmo ele falou, não é bom que um homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Essa auxiliadora insere o homem em uma condição de relacionamento. E de lá para cá, ser relacional é uma condição que Deus entrega, que Ele diz, sejam férteis e multipliquem. A partir daí, quem não é fértil, a partir daí, quem não multiplica, a partir daí, quem é estéril, a partir daí, quem não tem condição de se relacionar com o outro, vive isolado. Ou vive condenado a não ser abençoado por Deus. E até aqui existia a mentalidade de que quem vive doente é um pecador. Quem vive doente tem que morrer doente. Que quem vive doente está herdando a culpa do seu pai ou da sua mãe, talvez. Mas o cara só está doente, precisando de atenção, precisando de um abraço, precisando de um auxílio. Talvez tenha alguém aqui que entrou nessa igreja e vivia até hoje isolado, sozinho, triste, machucado, sem receber um abraço, sem receber atenção. Alguém que foi condenado a viver sozinho, sem saber por que estava sendo condenado. É o caso desse sujeito. E foi curado. Quando ele é curado, todo mundo fica feliz. Olha, ele foi curado. Só que quem não se alegrava com a alegria do outro, fica triste. Tem gente que não quer te ver feliz. Tem gente que não vai bater palma para a sua alegria. Tem gente que não vai bater palma para o avanço da igreja. Tem gente que não fica feliz em saber que jovens, adolescentes, adultos, idosos, que uma igreja está se reunindo em um feriado que foi designado para ser de carnaval, para receber mais de Deus. E o Pedro e o João são perseguidos porque fizeram uma coisa boa. Sabia que nós corremos riscos ao fazer coisas boas? Existe um risco em fazer coisa boa. Existe um risco em sair de casa para pregar a palavra. Existe um risco em sair de casa para ir trabalhar. Existe um risco. Só de sair da cama existe um risco. Mas aqui nós estamos falando de pessoas que fizeram o bem e receberam o mal. De pessoas que estenderam a mão e não receberam abraços em troca. De pessoas que sorriram e não receberam sorriso. A vida é paradoxal mesmo. E sempre vai ser. Só vai deixar de ser quando nós nos assentarmos na mesma mesa e comermos do mesmo pão distribuído pelo mesmo Pai. Lá nós nos olharemos de igual para igual e não nos daremos nome que nos afasta um do outro. Mas até que esse dia chegue, muita coisa nos afasta de desfrutar de quem o outro é, do que o outro oferece. Então, quando foram soltos, e enquanto eles estavam presos, acontece muita coisa. Na prisão, no cárcere, na mão do torturador, na mão de quem tem o poder, muita palavra nós ouvimos. Muita palavra nós ouvimos. Às vezes você não está errado, você pensa que você está errado.
Seu carro está com documento em dia, a pessoa te faz acreditar que você está com documento atrasado. Algo acontece com você que você pensa que você é a pior pessoa do mundo, mesmo fazendo coisa boa. E aqui com o Pedro e o João não é diferente. Só que o Pedro e o João sabiam o que eles estavam fazendo. Eles eram apaixonados e, ao ser apaixonados pelo que eles viviam, estavam dispostos a morrer pelo que eles viviam. A paixão também é construída a partir de perigos que nós corremos. Não existe paixão sem perigo. Não é paixão. Isso é paquera, isso é crush, qualquer coisa. Mas não é paixão. A paixão me faz correr risco. Quando eu estava namorando com a minha esposa, a paixão me fez prometer coisas que eu tive que cumprir, que oneraram meu orçamento, que me fizeram deixar de sonhar sonhos que eu tinha e começaram a ser nossos. O apaixonado fala um monte de coisa, não fala? Ele vê um pacote de viagem e fala, vou te levar para lá. O resto da vida ele é refém daquele pacote de viagem. Não é? Tá vendo aqui, meu amor, esse anel um dia eu vou te dar. Para sempre ela vai olhar aquele anel ali, ó, que você falou que ia me dar. Né? Mulher também fala, vou te dar um videogame quando eu ganhar dinheiro. O cara tá lá, cadê meu Play 5? Me prometeu, pô. A paixão faz promessa, mas é o amor que cumpre promessa. Precisa ter essa noção. O apaixonado pelo apaixonado, ele promete tudo. Mas aqui, a paixão não era sem propósito. A paixão se transformou em algo que virou um estilo de vida. Um estilo de vida apaixonado me leva a ser uma pessoa que arde em amor. Se eu ardo em amor, eu estou sempre exalando paixão. E essa paixão, ela não é apagada por qualquer pessoa que diz para que eu pare de ser quem eu sou. Quem pegou Pedro e João falou assim, ó, nós podíamos matar vocês, de acabar com a história de vocês aqui agora. Mas sabe a única coisa que nós vamos pedir? Para de falar desse Jesus. Aí nós vamos soltar vocês. Aí lá em Atos 4:20 eles falam assim, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, ainda que vocês nos peçam para fazer o contrário. Eles percebem que aqueles homens não iam se calar, porque a paixão neles era combustível ardente, e fala, vamos soltar e vistoriar. Mas eles estão avisados, a gente mata. Eles estão avisados, a gente acaba. Já parou para pensar na liberdade que nós temos para pregar a palavra? Imagina se a partir de amanhã alguém começa a nos ameaçar. Passa aqui amanhã com essa Bíblia para você ver. Vem nessa praça amanhã aqui. Fala de novo desse Jesus na aula amanhã. Você já imaginou? Será que você consegue desfrutar do privilégio de ser livre, pelo menos por enquanto no Brasil, para falar de Jesus? Será que você já pensou em abrir sua casa para receber pessoas? Será que já pensou que a sua mesa pode ser reconciliadora? Você já pensou em correr um risco de abrir a sua realidade familiar para receber uma família dentro da sua casa? Você já pensou que você vai correr o risco de chegar suado, chegar suada, cansado ou cansada, perto do horário de fazer uma célula, mas que aquilo vai ser uma bênção? Você já parou para pensar que você vai correr riscos de dormir mais tarde do que dormir, de ter que arrumar a casa mais do que arrumar? Mas você já parou para pensar que você não pode deixar de fazer isso, porque é isso que Deus te chamou para ser? Não tem como. Não tem jeito. Quando a paixão é a nossa identidade, aonde eu piso ela é uma realidade. Corra o risco que for, mas não deixe de ser quem Deus disse que você é. E eles são libertos. Quando eles são soltos, eles voltaram para os seus amigos. Nós temos um lugar para voltar. Você não está sozinho, não. Sabia que você não está sozinho?
Talvez você fale assim, tá bom, eu saí do cárcere, eu vou para onde? Tem alguém te esperando. Você talvez só não reconhece, mas tem alguém te esperando. Quando voltaram, contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. E aqui que eu quero te falar, não é só de boa história que a igreja vive. Às vezes nós temos que ouvir umas coisas que balança com a gente. Às vezes nós temos que ouvir alguns dilemas que me fazem orar mais. Às vezes nós temos que ouvir algumas coisas que me fazem ter uma vida devocional mais ativa. Às vezes Deus me permite ver uma coisa que muda a minha condição de ser um cristão. Eu moro no Rio de Janeiro, mas eu não sou do Rio, eu sou de Belo Horizonte. Deixa eu te contar, a primeira vez que eu vi uma comunidade mais ou menos igual aquelas de filme que a gente vê, primeira vez que eu vi, eu falei, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso ser mais firme, eu preciso ser mais constante, eu preciso conscientizar mais as pessoas, eu preciso fazer algo diferente. Tem coisa que nós enxergamos e ouvimos que muda a nossa forma de comportar. Tem coisa que acontece que vira a chave da sua vida. Mas se eu não estou disposto a ouvir más notícias, eu vou deixar de receber a bênção que a má notícia pode me trazer. Eu me lembro quando o pastor Josué Valano e o pastor de vocês, aqui o presidente, e o pastor Mateus ouviram essa história, ele foi diagnosticado com câncer. Um mês depois que eu cheguei lá na Atitude. E ele falou para a igreja que ia ter que tirar aquele câncer no rim. E tinha o risco de perder o rim. Falou. Tinha falado só para a gente. Mas no domingo ele falou nos 3 cultos. E nós oramos nos 3 cultos. Mas continuamos orando, orando, orando. E depois nós percebemos como nós fomos fortalecidos com aquela má notícia. Como aquilo fez gente que não orava participar de um relógio de oração. Como aquilo fez um jovem que não orava por cura, orar por cura. Mas se eu fecho meus ouvidos para as más notícias que o mundo me entrega, eu vou viver em Nárnia achando que está tudo certo. Eu vou viver no meu mundo particular e eu nunca vou intensificar o meu exercício espiritual. Se eu não estou disposto a correr um perigo para justificar a minha paixão, a paixão vai se apagar, porque todas essas adversidades são lenha que Deus está mandando para a fogueira continuar ardendo, irmão. Deus vai mandando e fala, não vai apagar. Ele só precisa reconhecer que a má notícia, ele só precisa reconhecer que aquela doença, ele só precisa reconhecer que aquele rompimento, ele só precisa reconhecer que eu continuo no controle da vida dele. Ele só precisa reconhecer que nem a morte, nem a vida podem ultrapassar quem eu sou para ele. Então o Pedro e o João contam, olha, eles nos ameaçaram. Nós fizemos uma coisa boa, mas nos ameaçaram. E falaram que era para parar de pregar. Só que ouvir história de insucesso é ruim. A gente não gosta de ouvir o perdedor. Não gosta. Só quer ouvir o legalzão, o vencedor. Não quer ouvir a pessoa que, poxa, eu fui plantar uma igreja e deu errado. Poxa, eu fiz uma situação ali, uma negociação e deu errado. A hipervalorização da vitória entre nós nos impede de ouvir dilemas normais de gente normal que vive na dependência de um Deus sobrenatural. Só quero escutar o poderoso, só o bam, só aquele pastor que é conhecido. Aquele não, que não lidera nem ele mesmo. Aquele ali não, quem que é ele? Quem que é aquela menina ali? O cabelo dela está feio. Não dá nem para ouvir uma menina dessa.
Quantas vezes? Onde é que ela estudou? O que ela fez? A hipervalorização do grandioso me impede de crescer com gente que depende totalmente de Deus. O grande pode me ensinar e ensina, mas o pequeno pode me ensinar e ensina. O Pedro e o João estão falando o seguinte: olha, falaram que nós íamos morrer, e a igreja fala assim: o quê? Estão ameaçando vocês? Estão falando que vocês vão morrer porque vocês são apaixonados por Jesus? Estão falando que vai cortar a cabeça de gente que restaura o ferido? Estão falando que vão tirar a vida de quem prega a vida? Estão falando que vão fechar a porta de quem abre porta? Estão falando que vão cortar a perna de quem põe aleijado para andar? Não, a igreja não vai se calar diante das ameaças. Não dá, cara. Não dá. Você fecha time de futebol. Mas a igreja não dá para fechar não, meu irmão. A igreja é a luz do mundo. E aqui eles estão falando o seguinte: olha, nós estamos com ouvidos e com os olhos abertos para entender a realidade. E se a realidade é uma realidade de ameaça, eu vou me comportar como tal. Se a realidade é uma realidade de alegria, eu vou me comportar como tal. Eu preciso ter os olhos abertos. Eu e você precisamos ter os olhos abertos. Sem os olhos abertos, eu não sei o que está acontecendo. Eu não oro por nada. Eu oro para o meu time ser campeão brasileiro, Libertadores. Eu oro para o Palmeiras ter mundial. Eu oro por qualquer coisa. Vou orando aleatório. Mas quando eu abro os meus olhos, eu oro. Eu estou orando pela situação na Ucrânia, mas se eu te falar que eu entendo, não entendo aquele trem não. Não entendo não, mas minha oração é sincera. Estou buscando entender. Não sou tudólogo também não. Estou buscando entender. Eu não sou geopolítico, eu não sou economista. Eu tenho o pé no chão para falar. O que eu posso fazer é orar para que as armas se abaixem. E aí eu vou pesquisar, vou fugir de fake news, vou me informar. Mas eu estou com os olhos abertos. E com os olhos abertos eu oro pelo que está acontecendo. Com os olhos abertos eu oro pela realidade que bate na minha porta. Não pelo que já bateu. Às vezes você está orando aí, irmão, por coisa que rolou lá em 2014. Você está orando por algo que já passou pela sua vida. Você não abriu o olho para enxergar o que está vindo. Com os olhos abertos eu me atualizo com a realidade da luta do povo. Eu me atualizo com a realidade da dificuldade que a igreja enfrenta. Eu me atualizo com a realidade do jovem. A galera está fumando pendrive, pagando caro e morrendo. É mole. Pendrive, soltando fumaça pro alto ainda, bonitão, na praia, eu vejo na praia. Tem condição, é caro. O negócio é mais de R$100 em alguns lugares. Pendrive, põe na boca. Se eu não vejo um negócio desse, isso não me incomoda, eu vou orar pelo quê? Se eu não pego o jornal e vejo que tem adolescente abortando, eu vou orar pelo quê? Se eu não abro o jornal e vejo que os jovens estão se divorciando cada vez mais cedo, eu vou orar pelo quê? Se eu não pego um índice e vejo que muitos dos jovens, ou a maioria deles que vão para a universidade se perdem, eu vou orar pelo quê? Para não chover no dia que eu vou fazer um luau na praça? Eu vou começar a ter orações que são importantes, mas não é o mais importante. Então quando vem a má notícia, eu me preparo. Qual que é a má notícia? Estão ensinando meus filhos que eu não quero que eles aprendam. Estão ensinando para a menina algo que ela não deve entender. Para o menino algo que ele não deve entender. Estão falando um monte de coisa que não deve ser dito. Então eu me posiciono, eu oro, eu me informo e vou para a luta. A paixão me move. Quem é apaixonado por vida nunca vai dormir sem fazer uma oração por gente que ele não conhece. Essa igreja
ouvindo isso, a Bíblia relata que juntos levantaram a voz a Deus. A paixão é fator de conexão. Quem é apaixonado se conecta com outro apaixonado. E um monte de apaixonado faz avivamento ser realidade. Eles falaram assim: ó soberano Deus, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão falando: olha Deus, tem algo acontecendo aqui. Nós estamos enxergando. Quem está fazendo bem não está sendo honrado. Nossos olhos não estão fechados não, Senhor, mas nós estamos clamando a Ti, que é poderoso. Quando a situação é difícil, não é um telefonema para alguém poderoso que eu faço, é uma oração ao Deus invencível que é feita. A primeira coisa que eles fazem aqui é levantar a voz em direção a Deus. Não liga para o tio policial, não liga para a tia desembargadora, para ninguém. Vai em direção a Deus e reconhece Deus como soberano. Em um tempo de luta, nosso comportamento muda. Muda o comportamento. Às vezes eu vejo alguém que me diz durante a semana: pastor, estou sofrendo tanto, a batalha espiritual. Aí você faz um gabinete, você atende, você conversa, você indica livro. Aí no sábado, você entra, a pessoa está na balada na hora do culto. É, cara, você está lutando, mas não está se comportando como quem passa por luta. Você está sofrendo, mas você não está se comportando como quem sofre. Quem precisa orar, ora. Quem precisa ler a Bíblia, lê a Bíblia. Quem precisa louvar, louva. Quem precisa pregar, prega. O que nós precisamos fazer, nós fazemos. Se é tempo de vigília, vamos fazer vigília. Se é tempo de festa, vamos festejar. Se é tempo de chorar, vamos chorar. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Essa igreja aqui, ela não está desconectada. Ela falou: opa, tem batalha vindo. Então é posição de guerra. Então é guarda alta. Então é olhar atento. Então é oração intensa. Então é Espírito Santo derramado. Então é poder de Deus que nós precisamos. Nós não vamos ficar mais vivendo como vivíamos. Se tem uma notícia que muda a realidade, a igreja muda. E eles entenderam, eles falaram assim: essa é a oportunidade que nós temos para crescer. Olha que bênção. O mundo ameaçou para diminuir, eles falaram: é agora que eles vão nos conhecer. O perigo que era para matar, agora é o perigo que se transformou em combustível para viver. A paixão tem disso. Pensaram que ia diminuir a igreja, agora a igreja está crescendo. Eu preciso reconhecer que tem coisa que não deve acontecer, mas acontece. E quando acontece, eu me comporto como devo me comportar, em oração. Como nós temos lidado com as más notícias que batem na nossa porta? Com as adversidades? Tem hora que temos que renunciar. Tem hora que temos que dizer não. Até para o futebol que a gente gosta de jogar. Até para o sorvete. Tem hora que tem que dizer não. Porque o momento pede para dizer não. E aquela igreja entendeu que a paixão também requer renúncia. Eles mudaram o comportamento. Ao mudar o comportamento, eu começo a experimentar coisa que só quem é separado para viver, vive. No versículo 28 ao 30, eles dizem o seguinte: que tudo ali teve o aval de Deus. Eles falam assim: fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão. Eles estão falando assim: olha, o Herodes e o Pilatos, eles não têm o mérito no nosso crescimento não. É da tua vontade. O Senhor orquestrou essa situação para nos favorecer no fim das contas.
Todos os nãos que você ouviu, todas as portas fechadas que se lidou, todos os adeus que você deu, todo mundo que você viu partindo, foi algo que Deus permitiu você viver para experimentar mais da vontade dele. Por mais triste que isso possa ser. É no momento de perda que muitas pessoas crescem. É no momento de luto que surgem as melhores canções. É no momento de lágrima que um sorriso é mais vistoso. É no meio da tempestade que a morada faz mais sentido. E aqui eles estão dizendo o seguinte: Pai, isso tudo é da tua vontade. Eles tendo sido presos, o Estevão tendo morrido, tudo que aconteceu o Senhor quis. Nós somos apaixonados e nós não vamos desistir disso, Deus. Nós entendemos que até aqui o Senhor nos trouxe, que foi da tua vontade. Nós não estamos dando crédito para o Pilatos, nós não estamos dando crédito para ninguém. Às vezes nós damos muito crédito para quem não merece crédito nenhum. Eles estão falando assim: foi a tua mão, Senhor, que designou com que tudo isso acontecesse. Nós só pedimos uma coisa. A Bíblia diz: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos. Para quê? Para anunciarem a tua palavra corajosamente. Eles não pedem para descobrir nada. Eu quero descobrir o CPF dele ali, eu quero saber placa de carro do fulano, não, eles só falaram assim: nós só queremos ousadia para pregar a tua palavra. Nós só queremos ousadia para falar quem tu és. Nós só queremos ousadia para cantar sobre os teus feitos maravilhosos. Nós só queremos ousadia porque se eles verem quem o Senhor é a partir da pregação da tua palavra, vai acontecer algo diferente. Essa paixão vai começar a contagiar. Aí eles falam o seguinte: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Sabe qual é a resposta que eles estão dando para a perseguição? Palavra boa, cura e sinal da manifestação de Deus. Essa é a nossa resposta para o mundo. Palavra boa, sinal da manifestação do poder de Deus. E o povo curado, o povo passando por nós e tendo a vida transformada, o povo passando pelas nossas células, pelas nossas reuniões e contando maravilhas. Eles só falam isso. Realiza por meio do nome do teu santo servo Jesus. Estão falando: nós não queremos mérito, não. É no nome de Jesus que essa paixão vai ser sustentada. É no nome de Jesus que as portas dessa igreja não vão ser destruídas. É no nome de Jesus que eles vão ver com quem que eles mexeram. É no nome de Jesus que eu vou pregar a palavra. Eu estou aqui para te ativar para um tempo de pregação corajosa. Quantos creem em nome de Jesus? Para te ativar para um tempo de pregação corajosa. Ah, eu não sou pregador? É sim. Tem que tirar foto com você hoje, que semana que vem você não tem nem jeito de tirar foto com você. Todo mundo vai querer tirar. Você vai ter uma célula grande, você vai explodir no ministério, você vai crescer, as pessoas vão começar a te procurar, vai começar a acontecer coisa boa por onde você passa. Daqui a pouco, meu irmão, você não vai poder nem estar aqui como você está, porque o pastor vai te enviar para outro lugar, porque você vai estar fazendo coisa boa, você está sendo ativado para viver o que você não vive, ainda que tenha sido a partir do medo. A Bíblia nos diz: peça coragem para anunciar a palavra. E nós estamos pedindo hoje coragem para anunciar a palavra, coragem para entrar aonde não entrávamos, para falar com quem não falávamos, coragem para manifestar a glória de Deus. Um apaixonado que se cala não é um apaixonado, é um emocionado. E aqui eles estão falando assim: o que eles achavam que iam diminuir nos faz crescer. E por fim acontece algo que só Deus faz. Aquela má notícia podia ter abalado aquela igreja. Não podia? Má notícia abala. Mas a má notícia fez aquela igreja abalar a terra. É o que está dito aqui. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos.
Eles não tremeram, eles fizeram o lugar tremer. Então, não é um terremoto que vai te abalar. Eu sei que vai gerar um terremoto para abalar o que precisa ser abalado. É hora de virar o jogo. É hora de olhar em outra perspectiva. A oração que eu faço agora não é uma oração que eu estou com medo. É a oração que eu faço com coragem. É a oração que eu faço e a realidade muda. Depois de orar, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Deixa eu te falar um negócio. Chegou o tempo da gente viver milagre. Chegou um tempo da gente começar a ter coisa diferente entre nós. Eu estou com 33 anos, eu não quero passar os próximos 33 anos da minha vida só falando palavra difícil no púlpito não, irmão. Eu quero começar a ver cura. Minha mãe viu, meu avô viu, os anciões viram, e eu vou ver agora só gente falando bonito, com um sermão hermeneuticamente correto. Eu quero ver milagre, eu vou ver milagre. Em nome de Jesus. Você também vai ver. O chão vai tremer. A realidade que antes me assustava virou combustível para mim avançar, para que eu não fique parado. E acontece algo maravilhoso aqui. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quem chegou agora, quem chegou depois, quem estava entrando pela primeira vez, quem era famoso, quem era anônimo, quem tinha dinheiro, quem não tinha dinheiro, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, todo mundo recebe. E maravilhas acontecem. Qual foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu? Fica de pé no seu lugar. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Diga comigo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Agora diga comigo, eu quero anunciar corajosamente a palavra de Deus. Levante as suas mãos. Comece a pedir a Deus coragem. Comece a pedir a Deus força. Talvez você queira se ajoelhar. Talvez você queira orar com alguém, que você tem um sonho ministerial. Talvez você queira se aproximar de alguém que você está distante há um tempo e orar para que o que antes afastava agora venha unir. Se renda nesse momento.